Fala galera, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. Hoje falarei sobre Halloween Ends. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vou pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like e seguir o Nerd Cine no Instagram. Bora pro vídeo. Halloween Ends é o encerramento da nova trilogia que tem Halloween de 2018, Halloween Kills de 2021 e Halloween Ends de 2022. Essa trilogia nova ignora todas as sequências que já tiveram da franquia e coloca como sequência direta do primeiro filme de 1978. Anos após o encontro com Michael Myers, Laurie Strode finalmente decide se libertar e abraçar a vida. No entanto, Michael Myers desencadeia uma cascata de violência e terror, forçando-a a enfrentar o mal. Roteirizado por David Gordon Green e Danny McBride e dirigido pelo mesmo David Gordon Green, essa sequência nova veio depois que David Gordon Green e Danny McBride fizeram um roteiro para fazer uma nova sequência de Halloween, visando fazer 2 filmes. O estúdio preferiu que eles fizessem apenas um e se rendessem a uma boa bilheteria, aí sim eles poderiam investir numa sequência. O Halloween de 2018 teve 10 milhões de orçamento e teve 255 milhões de bilheteria, ou seja, fez uma bilheteria muito boa, tornando assim possível fazer as novas sequências. Só que o estúdio não queria que fosse apenas 2 filmes, sim 3, para formar uma nova trilogia. E assim surgiu Halloween Kills de 2021, que o filme é exatamente o que o nome diz. É basicamente o Michael Myers matando todo mundo que ele acha pela frente. E agora saiu Halloween em 2022, que eu vou começar falando um pouco agora. O filme começa mostrando Corey Cunningham indo para uma casa trabalhar como babá, onde que com o passar da noite as coisas saem do controle. Acaba acontecendo uma tragédia, ele acaba não sendo preso pelo acontecimento, mas ele acaba ficando marcado na cidade pela tragédia que aconteceu, e em todo lugar que ele vai as pessoas acabam olhando realmente para ele. Ele é meio mal visto na cidade. E nessas situações dele ser mal visto e tal, ele acaba sofrendo bullying de um adolescente lá e tal. E nisso ele acaba se encontrando com a Laurie Strode, né? Eles acabam se esbarrando ali nesse lugar, onde eles têm uma conversa e ela fala algumas coisas pra ele e tal. E nesse bullying que ele tava sofrendo, ele tinha cortado a mão. E a Laura aproveita para levar ele para o hospital, que é o lugar onde a neta dela trabalha, a Alison. Que só dela olhar pra cara dele, ela já fica apaixonada. É tipo um negócio de amor à primeira vista, que você olha e fala, nossa, que coisa tosca. Bem qualquer coisa mesmo. Depois disso, é basicamente esses 2 personagens, a Alison e Corey, ficando ali meio que tentando emplacar uma paquera e tal. E do nada, fica parecendo que eles já têm uma relação séria, que eles se conhecem há muito tempo. Só que em nenhum momento isso é estabelecido e fica querendo mostrar o drama dele, de como ele é mal visto por todo mundo, por causa do que aconteceu, né? Do pessoal que faz bullying com ele. Mas isso é muito chato de ficar vendo, né? É um negócio, sei lá. Isso é um negócio meio chato de você ficar vendo, já que você está assistindo um filme que chama Halloween. Você só quer ver o Michael Myers e não quer ficar vendo um personagem qualquer que ninguém nunca ouviu falar. Teve 2 filmes antes desse e ele não tinha aparecido em nenhum deles. Veio aparecer só nesse último e ocupa um tempo de tela que poderia ter sido usado para desenvolver qualquer outra coisa bem mais interessante. E daí você pensa, ué, mas é Halloween, o que aconteceu com o Michael Myers? E o Michael Myers ele só aparece lá pros, sei lá, 45, 50 minutos de filme. Quando o Corey estava indo embora, ele tinha brigado lá com a Alison. Eles estavam numa festa e aconteceu umas coisas lá. Ele brigou com ela, ele estava indo embora sozinho. E daí aparecem os adolescentes do bullying de novo. Começa a fazer bullying com ele. E um deles acaba derrubando ele de cima da ponte que ele estava atravessando e tal. Ele desmaia. E daí do nada ele aparece no esgoto. Daí quando ele acorda lá no esgoto, aparece o Michael Myers atrás dele. É um negócio até meio engraçado. Ele fica olhando pro Corey lá, em pé, paradão. E daí você fica, ué, o que tá acontecendo aqui? Porque não faz muito sentido, né? O Michael Myers nunca
Nunca foi estabelecido um cara que era afim de ficar fazendo amizade. E do nada parece que ele tem uma conexão entre eles. Parece que o roteiro estava tentando falar que esse cara ele sofreu muito e por causa disso ele pode se tornar uma pessoa má, como se o mal pudesse ter sido pode ser passado e que ele viraria um assassino em série, mas o negócio é um negócio que não faz o mínimo sentido. Não é bem explorado na própria trilogia que foi feita aqui e que não faz sentido nenhum se você for comparar, for parar para pensar no personagem em si. Em nenhuma das sequências anteriores ele agiu assim. Nessa própria sequência de 2018 2021 também ele não age desse jeito. Então fica meio incoerente esse tipo de ação que o roteiro quis adotar, né? E depois que ele acaba se encontrando com o Michael, fica até o fim do filme ele tentando fazer a cabeça da Alison, a neta lá da Laura Strode, eles ficarem juntos pra eles fugirem da cidade. Do nada ela fala que vai fazer isso e sei lá, um negócio que essa relação deles é muito mal desenvolvida, é muito chata de ficar olhando aquilo. E o pior é que eles gastam muito tempo com isso. O filme ele gasta muito tempo com esse relacionamento dos dois e a gente não consegue se apegar a nenhum deles, né? Não tem empatia nenhuma por nenhum deles. Os dois personagens são bem chatos. E eu acho que não é nem culpa dos atores. É mais culpa do roteiro mesmo. Que pra você ter uma ideia, tem uma cena da Laura que ela tá no supermercado. Ela encontra lá o ex-xerife da cidade que fica dando uma cantadinha nela ali e tal. Cara, em 5 minutos você consegue ter muito mais empatia e intimidade com aqueles dois personagens que em 1 hora de filme eles não conseguiram fazer no relacionamento do Corey e da Alice. Com o decorrer do filme, o Corey ele meio que pega o manto do Michael Myers e começa a se vingar do pessoal que fazia bullying com ele. Ele vai atrás de todo mundo e no final do filme ele vai até a casa da Laura para tentar matar ela, porque ela era contra a neta fugir com ele. Ela já tinha meio que sentido que ele poderia ser uma pessoa ruim e fazer coisas ruins com os outros e tal. Tem um pressentimento lá e tal. E eles entram em uma luta, né? Ela dá um tiro nele, ele fica no chão incapacitado. E ele, pra querer tipo que colocar a culpa nela de alguma coisa, ele meio que se mata. Meio não, né? Ele se mata ali. E bem na hora a neta dela chega, vê ele morto, acha que foi a avó que fez aquilo. E sai desesperada correndo e deixa lá a Laura lá sozinha em casa. E só depois disso que o verdadeiro Michael Myers chega ali na casa para fazer o que a gente queria ver no filme todo, que é o embate final entre Michael e Laura, né? Só que até isso acaba sendo meio que decepcionante, porque o Michael, desde o primeiro filme, ele já levou tiro, já levou agulhada de tricô no olho, já foi atropelado. Nessa própria trilogia, ele já foi deixado para queimar no primeiro filme e ele saiu vivo, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ele foi espancado por um monte de morador da cidade, ele simplesmente levantou e matou todo mundo. Para chegar nesse final, a Laura Strode simplesmente joga uma geladeira em cima dele. Cara, eu dei muita risada porque é estranho um cara que já passou por aquele monte de coisa e ele sempre levanta e continua como se nada se nada tivesse acontecido. Ela simplesmente jogou uma geladeira em cima dele e ele ficou preso lá e não aconteceu nada, ele não fez nada. E daí ela começa a prender a mão dele na bancada, prender com a faca as mãos dele na bancada e finaliza ele com a maior facilidade do mundo, sendo que a gente já viu esse cara que é colocado no roteiro como a forma, era descrito assim, até mesmo no crédito aparece lá, deixei, que já passou por coisa muito pior e ele sempre voltava, sempre sobrevivia, né? Ele preso com a geladeira e com as mãos presas no balcão, sei lá, pra mim é muito esquisito isso. E eu fiquei meio assim, tá, é só isso mesmo? É assim que eles vão resolver o embate? 15 minutos de luta com uma geladeira e 2 facas. E com isso, no final eles pegam o corpo supostamente morto do Michael, né? Amarra ele em cima de um carro, leva eles pela rua da cidade, mostrando que realmente o mal foi morto. E eles jogam o corpo num triturador para não sobrar nada ali do corpo e tal. E acaba assim o filme, com vida que segue da Laura
ela sendo escritora, que ela estava fazendo um livro, né, desde o começo, tem uma narração dela contando lá o que ele estava fazendo. A neta dela saindo da cidade e o filme acaba desse jeito. Eu já não tinha achado o Halloween Kills tão interessante, porque o nome do filme já diz tudo, é o Michael matando gente e não tem mais nada além disso. Mas esse último filme eu achei ele muito decepcionante, porque eles fizeram todo esse marketing indicando que seria o embate final da Laura com o Michael, para no final ter uma história muito desinteressante de um romance adolescente, o Michael aparecendo quase nada, e essa luta no final extremamente sem graça, né? Para mim só mostra que realmente o David Gordon Green ele tinha a ideia de 2 filmes, que eu acho que seria Halloween 2018 e seria, sei lá, metade de Halloween Kills com esses últimos 15 minutos de Halloween Ends, mas como os produtores queriam que fosse uma trilogia, ele aceitou e acabou que ele não conseguiu desenvolver uma história para se encaixar nesses 2 filmes ali, uma história que fosse interessante o suficiente para fazer 2 filmes. É um filme bem mediano, bem decepcionante, e que eu acho que muita gente esperava mais, pena que não aconteceu, né? E eu ouvi o diretor tentando explicar o porquê das críticas negativas, e ele falou que Halloween Ends nunca foi sobre o Michael e a Laura. Ele teve a cara de pau de falar um negócio desse, sendo que os 2 primeiros filmes sempre levaram para isso, e até o trailer desse último filme é basicamente um corte de como que vai acabar a luta desses 2. Então ele falar isso é só uma desculpa esfarrapada para tentar amenizar essa situação do filme não ter ido tão bem. Então por hoje é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir o Nerd Cine lá no Instagram. Por hoje é isso e valeu!